Meus queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, uma aula que tem compromisso com a poderosa e inerrante Palavra de Deus. Todas as semanas nós fazemos o comentário da revista de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o nosso comentário ele é feito com uma configuração diferenciada. Nós comentamos toda a lição em 10 tópicos. Então, vamos aproveitando aqui ideias que já estão na lição, até tópicos que já estão na lição, e vamos construindo. O nosso objetivo é acrescentar alguma coisa, complementarizar o seu estudo. Muito bem. Quero aqui deixar um abraço carinhoso a todos os queridos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Deus os abençoe, obrigado pelos mais de 20 mil inscritos neste canal. Obrigado aos queridos irmãos que também nos assistem pelo portal AD Alagoas, que toda semana nos faz essa gentileza de postar o nosso vídeo. Também a Rádio Farol 90.1, na pessoa do pastor Adriano Oliveira, que toda semana, às quartas-feiras, a partir de 22 horas, disponibiliza o áudio do nosso vídeo para que os irmãos possam, pelo rádio, também receber esta aula. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos estudando uma lição, escrita pelo professor, pastor Elianai Cabral, uma lição que já estávamos sentindo falta, uma lição que trata sobre família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Meus queridos, a propósito, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9, para 28 de maio de 2023, cujo título é Uma Família Nada Perfeita. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Também deixe o seu like, que isso sempre ajuda o canal. É sinal que o canal é um canal relevante e o YouTube irá repassar este canal certamente para mais pessoas. Então, esse like que você deixa aí nessa mãozinha, ele contribui muito. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E no nosso canal aí você tem como fazer um comentário dizendo a cidade de onde você está assistindo e tudo mais. E até deixar também o seu comentário. Muito bem, queridos. Lição número 9, uma família nada perfeita. O texto áureo nos diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A verdade prática nos diz, tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Muito bem, nossa leitura bíblica em classe, texto que dará fundamentação ao comentário, se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 5. Depois nós vamos para o capítulo 5, versículos 13 a 15. E depois, capítulo 12, versículos 10 ao versículo 13, parte A. Nos diz assim, e a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 13, e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém, Samua, Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg,
e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Agora, 2 Samuel 12, versículos 10 a 13, parte A. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Nossa lição dispõe de uma introdução que vai dar uma visão geral, panorâmica da lição. Depois, o tópico 1, que vai tratar sobre o rei Davi e sua grande família. Subtópico 1, Davi, o ungido de Deus. Subtópico 2, Davi, o homem de Deus. E aí vamos para o segundo tópico, filhos e parentes na casa de Davi. Tópico 1 vai falar de Tamar. Tópico 2, de Absalão. Subtópicos 3, Aminon. E subtópico 4, Jonadab, um conselheiro do mal. O tópico número 3 vai tratar sobre o problema moral na família de Davi. Subtópico 1, as consequências de sua falta de domínio próprio. Subtópico 2, incesto e morte na família. Subtópico 3, vigilância, proximidade e exemplo. E aí temos então a nossa conclusão, fazendo o fechamento da lição. Está aí, irmãos, ou estão aí os tópicos da lição que devem ser estudados, lidos, porque o comentário é muito rico. E aqui eu vou fornecer, então, aquilo que temos prometido em todos os nossos vídeos. Estamos na lição número 9, todas as demais lições estão gravadas lá na nossa playlist. Você pode entrar, se quiser ouvir. Esses tópicos você pode usar num sermão na sua igreja. Esses tópicos complementares são muito bons para você, pastor, superintendente de escola dominical, que queira dar uma palavra final com um toque diferenciado. Isso vai ajudar muito. Então, o primeiro tópico que eu anotei aqui foi família composta de imperfeitos. Família composta de imperfeitos. Nós sabemos, irmãos, que cada cabeça é um mundo e um mundo de problemas. Assim já dizia um professor de filosofia que eu tinha na faculdade de teologia. Ele dizia: cada cabeça é um mundo e um mundo de problemas. Então, uma família tem aí o pai, a mãe e os filhos. Cada um indivíduo desse tem aí suas características, sua personalidade, seus problemas, suas problemáticas. Então, queridos, esta lição está firmada em Davi e sua família. Nós sabemos que Davi, depois que cometeu o pecado com Batseba, e assassinou seu esposo Urias, a sua família entrou em decadência. Não só a sua família, mas a própria vida de Davi também virou aí um inferno. Então, nós vemos que, primeiro, a mulher engravidou, mas aí a mulher perdeu a criança nasceu e morreu. Foi um problema. E depois nós temos aqui esse incesto, o filho de Davi, Aminon, se engraçou da irmã de Absalão, e teve aí um caso, uma relação sexual com essa menina, com esta moça. E, meus queridos, depois Absalão, que era o irmão da moça que sofreu o estupro aí do próprio irmão, orquestra lá uma festa e termina assassinando o Aminon. Um irmão matou o outro. E aí, daqui a pouco, este mesmo Absalão lá na frente se revolta contra Davi, chega a persegui-lo, ele sai do trono, sai da cidade, e não foi fácil. Uma grande humilhação para Davi. E Davi veio colhendo problemas. E a grande maioria dos comentaristas é de consenso de que Davi, não obstante ser um homem segundo o coração de Deus, e podemos dizer que o maior rei que Israel já teve,
ele, como pai de família, como chefe de família, foi um fracasso. Muito bem, então nós vamos ver aqui primeiro uma família composta de imperfeitos, né? Todos nós temos a sementinha, não é, do pecado em nós, e basta um pouquinho de água e essa semente brota, né? Fala da nossa natureza, né, irmãos? A nossa inclinação da carne, né? Então, uma família, ela é composta de imperfeitos. A família de Davi era composta de pessoas imperfeitas, a começar de Davi, das suas mulheres e os seus filhos que nasceram, não é? E se nós não somos perfeitos, é muito comum que hajam problemas em todas as famílias. Então, meus queridos, família composta de imperfeitos. Segundo lugar, eu coloquei aqui, família numerosa, mais problemas. Família numerosa implica em mais problemas. Nós vamos ver aqui no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: e a Davi nasceram filhos em Hebrom, nasceu então Aminon, nasceu Quileabe, nasceu Absalão, nasceu Adonias, Cefatias, Itreão. Depois vamos para os filhos lá que nasceram em Jerusalém, e aí você tem aqui Samua, Sobabe, Natã, Salomão. Meus irmãos, uma família grande, né? Se a família é numerosa, é mais problemas. É igual igreja, né? Pessoas que aspiram a estar em grandes igrejas, né? Quanto maior a igreja, mais problemas nós temos, né? Quanto mais pessoas, mais problemas nós temos. Meu pai na fé dizia que a igreja pode ser do tamanho que for. Ela vai ter gente que trabalha, gente que não trabalha e gente que dá trabalho. E se essa igreja, eu perguntei, pastor, e se essa igreja for numa garagenzinha? Ele disse, olha, meu filho, vai ter gente que trabalha, gente que não trabalha e gente que dá trabalho, seja qual for o tamanho da igreja. E, obviamente, irmãos, quanto mais pessoas, mais problemas. Quanto mais pessoas, mais pecado, mais dificuldades, né? Nós vamos ver em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 6, que fala da multiplicação do gênero humano, e nós vamos ver que com aquela multiplicação de pessoas, aumentou também a corrupção na terra. Então, isso é uma regra de 3 diretamente proporcional, né? Quanto mais gente, mais problema, né? Então, uma família numerosa, obviamente, vai ter mais problemas. Hoje a gente já tem pais que dizem assim, não, eu só quero um filho, eu só quero um casal, porque criar filho nesse mundo está muito difícil. Traduzindo, eles estão dizendo isso, né? Que ter um filho, você vai ter uma dose de problema, ter 2, você vai ter 2 doses, tendo 3, vai ter 3, e assim sucessivamente. Família numerosa, mais problemas. Vamos ver também no terceiro tópico que eu coloquei, família poligâmica, prenúncio de tragédia. Meus queridos, nós vemos aqui que era um costume dos reis terem muitas mulheres. Às vezes não era nem por uma questão de satisfação sexual, é que isso era poder. Muitos deles casavam com filhas de outros reis, e ele, tendo casado com a filha daquele outro rei, logicamente se travava ali uma aliança entre esses 2 reis. E esta aliança significava fortalecimento, significava paz. E ter muitas mulheres nesse contexto real era também uma demonstração de poder. Mas isso sempre foi problema, porque no princípio não foi assim. Deus não fez um homem para ter várias mulheres, nem teve uma mulher para ter vários homens. Ele fez um homem para uma mulher. Deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse é o projeto de Deus. Tudo o que aconteceu fora disso, Deus pode ter na sua vontade permissiva, né? Na sua vontade permissiva, dentro da revelação progressiva, dentro do contexto de ignorância, Deus ter tolerado. Mas o Senhor Jesus disse, no princípio não foi assim. Então, nós vamos ver aqui versículos 2 a 5 da nossa leitura, que vai dizer aqui, repetindo, né? E a Davi nasceram filhos em Hebrom,
foi o seu primeiro Aminon de Ainoã. Ainoã foi essa mulher que teve Aminon. Depois ele teve outra mulher chamada Abigail, que era a mulher de Nabal, né? Aí dessa mulher nasceu Quileabe. Aí ele teve outra mulher, Maaca, que dela nasceu Absalão. Aí nós temos aqui Adonias. Adonias quer dizer, ele teve Agite, outra mulher, de onde nasceu Adonias. Depois teve Abital, né, que teve Cefatias. Depois teve Eglá, outra mulher que teve Itreão. E assim, muitas mulheres. Eu falei primeiro dos filhos, falando da família numerosa, né? E estou falando aqui das muitas mulheres que Davi teve, né? E família poligâmica, prenúncio de tragédia. Vamos ver o tópico 1 e subtópico 3, que há também aqui uma observação interessante. Diz assim: a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles, né? Então, uma família poligâmica ou poligamia, onde o marido tem várias mulheres ou a mulher tem vários homens, né? Isso é prenúncio de tragédia. Vamos ver nossa introdução também, que diz alguma coisa. Nos diz assim: as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Meus queridos, não era isso aqui que eu queria ler, não, mas tudo bem. Nós já colocamos aqui, eu acredito, não, é isso mesmo, irmão, está na introdução do plano de aula. Me desculpem, eu coloquei introdução, esqueci de colocar aqui a questão do plano de aula. É na introdução do plano de aula, que diz assim, lá no meio: a família de Davi era grande, pois ele teve muitas esposas. O rei teve mais de 20 filhos. Naturalmente, não era fácil administrá-lo. Muito bem, família numerosa e esta questão da poligamia. Vamos então para o nosso quarto ponto: família plantando, família colhendo. Isto nós vimos na lição, que é uma lei universal. Está aqui no nosso texto áureo uma palavra do apóstolo Paulo para os Gálatas, né? Ele diz assim: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso aqui é um princípio bíblico. Eu tenho chamado muita atenção. Eu digo sempre, quando você ler a Bíblia, às vezes não fique preso a alguns detalhes, mas se prenda ao princípio que rege o texto, o princípio da doutrina, né? O princípio está ali contido, né? Então nós temos, eu poderia citar aqui, diversos princípios que estão na Bíblia. E, meus queridos irmãos, não há exceção. O princípio está montado, né? Enquadrou no princípio, é bênção; desenquadrou do princípio, é maldição, não é? É situação difícil para a pessoa. Então, família plantando e família colhendo. Vamos para o nosso plano de aula, ainda na introdução, que nos diz assim: a escolha que Davi fez influenciou toda a sua casa, conforme lemos em 2 Samuel 12, 11 e 12. O episódio de Aminon e Tamar é uma dessas consequências, assim como a rebelião e a possessão das mulheres de Davi por parte de Absalão também são consequências do ato imoral do rei Davi. No auxílio bibliológico, vamos ver também aqui outra observação. Tamar, Aminon. Nos diz assim: a série de narrativas dos capítulos 13 a 22
são principalmente relatos do juízo de Deus cumprido na vida de Davi. O capítulo 13 registra o primeiro resultado dos pecados de luxúria, adultério e assassinato de Davi, o qual veio para assombrá-lo através das ações de membros da sua própria família. O incesto e o assassinato entre os filhos de Davi foram consequências da sua luxúria, reproduzida principalmente por seu filho Aminon. Como Davi destruiu a felicidade da casa de Urias, Deus destruiu a harmonia na casa de Davi. Então, meus irmãos, aqui nós vemos a antiga lei e o antigo princípio, que é sempre novo, né? Família plantando, família colhendo. Vamos ver terceiro tópico e subtópico 1. Também tem uma outra observação. Nos diz assim, o capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Então, meus queridos, se plantar abóbora, vai nascer abóbora. Se plantar melancia, vai nascer melancia. Se plantar morango, vai colher morango. Se plantar pimenta, vai colher pimenta. E como diz um amigo meu, pastor Walter, não é só a questão de plantar e colher, é que vai colher e vai comer. Eu digo, meu Deus do céu, aí... Mas não é fácil, né, irmãos? Então, família plantando e família colhendo. Quinto tópico, família estruturada, pais exemplares. Ou o oposto também é verdade. Pais exemplares, 2 pontos. Família estruturada. Família estruturada, 2 pontos. Pais exemplares. Queremos dizer que quando os pais são um exemplo para os seus filhos, a família tende a ser uma família estruturada. E uma família estruturada é produto de pais exemplares. No plano de aula, na parte motivacional, de motivação, diz assim: ao olhar para todos os males decorrentes das escolhas erradas da família do rei Davi, podemos perceber que os pais não fazem ideia de quão fatais as consequências podem ser se servirem de mau exemplo aos seus filhos. Destaque aí a palavra exemplo. É importante que os seus alunos reconheçam que seus filhos aprendem, principalmente por meio dos exemplos que veem dentro de casa. Embora Davi fosse inigualável como rei e líder militar, faltava-lhe a habilidade e a sensibilidade necessárias a um marido e pai. O exemplo de Davi como pai só poderia ter tido um efeito nocivo sobre os filhos, né? Como ninguém é perfeito, né, irmãos? Davi foi um grande homem de Deus, mas neste ponto não foi exemplar para os seus filhos. E nós temos falado muito. Como é difícil para nós que somos pais. Para falar é muito bom, para ensinar é muito bom. Agora, viver, meus irmãos, é que é a grande dificuldade. Mas só que o detalhe é que os filhos não estão ouvindo o que a gente fala. Eles estão vendo o que a gente... Ele está vendo o nosso procedimento, eles veem se a gente mente em casa, eles veem se a gente maltrata o nosso cônjuge em casa, eles veem se a gente paga o que compra, eles veem se a gente arruma o que desarruma. Eles estão observando tudo, né? E isso vai construindo neles a sua personalidade para amanhã. Então, o exemplo talvez seja o maior e o melhor legado que você pode deixar para o seu filho. Tem muitos pais comprando imóveis, né? Adquirindo propriedades, porque eles querem deixar para os seus filhos, netos e bisnetos. Isso é importante? É, mas não é tão importante quanto o legado exemplar que você vai deixar para a sua família. Muito bem, vamos então para o nosso sexto tópico. Antes de nós prosseguirmos aqui no sexto tópico, vamos voltar ao nosso título, que diz uma família nada perfeita, né? E as nossas famílias não são perfeitas. A família de Davi
não era perfeita. Então nós vamos tentar corrigir, né, irmãos? Porque alguém disse que quem aprende com os próprios erros é inteligente. Quem aprende com os erros dos outros, né, que não sofre na pele o dano, esta pessoa ela é sábia. Então, o nosso sexto tópico eu coloquei aqui: família, tendo cuidado de quem entra no seu círculo. Olha, meus queridos, vocês não podem ter como companhia todas as pessoas. Vocês não podem entrar em todas as casas. Vocês não podem receber todas as pessoas em suas casas. Você não pode colocar no seu círculo de amizade, de intimidade, pessoas que não sejam da sua extrema confiança. Ou você não pode colocar qualquer pessoa. Como cristão, nós não podemos discriminar pessoas, nós não podemos deixar de amar as pessoas, de servir a quem quer que seja. Agora, você precisa ter muito cuidado, porque vovozinha dizia que quem se mistura com porco, farelo come, andorinha que voa com morcego, dorme de cabeça para baixo. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então a família tem que ter muito cuidado com quem entra no seu círculo, né? Tópico 2 e subtópico 4 nos conta a história desse Jonadab, um camarada ardiloso, né? Primo de Aminon, que aconselhou Aminon a montar um disfarce, a arquitetar uma cena para que Tamar fosse atraída e ele pudesse possuir a sua irmã, né? Porque Aminon estava febril de paixão, estava doente de paixão, não era amor, era paixão, porque ele desejou sua irmã por parte de pai, né? Então, Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Então, era sobrinho de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal. E por isso esse homem induziu a Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Então, meus irmãos, não deve ter por perto esse tipo de coisa. E eu hoje, ministrando na igreja, um estudo, eu falei algo interessante. Muito cuidado, né, quando você estiver no seu momento de carência, no seu momento de fragilidade. Muito cuidado com o trato que você dá a alguém que está em um momento de fragilidade. Então, existem pessoas que são aproveitadoras. Eles se aproveitam da fragilidade do outro, muitas vezes para lucrar, muitas vezes para lograr êxito naquilo que ele pretende. E Jonadab, um cara mau, um cara malicioso, inescrupuloso, mau caráter, encontra Aminon apaixonado pela sua irmã. Se fosse um cara decente, um homem de Deus, ia dizer: Aminon, acaba com essa doença, isso aí é pecado, meu filho, você vai cometer uma loucura em Israel. Um irmão com a irmã, isso não dá certo. E aconselhar, quem sabe, ele poderia ter mudado o seu plano. Mas diz aqui que o mal sempre atrai o mal. O coração de Aminon, cheio de malignidade, quem se aproxima e quem se afina com ele, um outro maligno. Então, queridos, muito cuidado, né? Muito cuidado. O nosso tópico está dizendo aqui: família, cuidado com quem entra no seu círculo. Sétimo lugar, família vigilante, 2 pontos, evitando o que está adiante. Para rimar, né? Família vigilante, evitando o que está adiante. A nossa lição nos chama a atenção para isso, para a vigilância. Jesus falou que o importante não era só orar, nós deveremos orar e vigiar. Vigiar e orar, orar e vigiar. A vigilância
né? É uma atitude, né, que todo cristão deve ter em meio a um mundo onde o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou nós podemos colocar esse tópico assim: família vigilante, evitando males que estão adiante. Terceiro tópico, subtópico 3, vamos ver aqui. Fala aqui: vigilância, proximidade e exemplo. O tópico trata de 3 assuntos, mas nós vamos nos prender apenas à vigilância. Essa história do problema moral na vida de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. Até porque para vigiar é bom estar próximo, né? É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Então, queridos, guarde esse item aí da vigilância. Quem vigia evita os males que vêm adiante. 8º lugar, família priorizada, instituição equilibrada. Na hora você coloca família equilibrada, 2 pontos. Instituição equilibrada. Quando a família é priorizada, a instituição ela é equilibrada. Para nós que temos ministério, esta palavra é uma palavra de alerta, porque às vezes nós ficamos tão absorvidos pelo ministério que não temos mais um tempo para sair com a nossa esposa e comer uma pizza, tomar um caldo de cana com pastel, glória a Deus, né? Fazer uma viagem, né? Não precisa ser longa, né? Mas a gente tirar aí 10 dias, 15 dias para fazer uma viagem, eu creio que a igreja não vai se acabar, né? Guarde, ninguém é tudo para ninguém. Então, às vezes, o pastor acha que fez uma grande coisa, eu tenho 30 anos trabalhando, nunca tirei umas férias, né? Azar o seu, meu irmão, né? Eu acho que você deveria ter tirado, porque quando a gente tira umas férias para descansar um pouco, você não está roubando do reino de Deus. Você está investindo em você. Você volta com mais força, com mais disposição, dá tempo colocar a mente no lugar, pensar mais equilibradamente. Isso vai reverter, irmãos, em benefício que vai compensar se você tivesse ficado direto, não é? Eu me lembro daquela história, né, do camarada. É como o cara que para afiar o machado. Eu tenho aí nas flechas de sabedoria afiando o machado. Ouça esse vídeo que você vai achar interessante, né? Que era um senhor que era campeão. Ninguém derrubava mais árvores do que ele dentro de um período de tempo. E um jovem com muita disposição, né, e muito confrontador, que gosta de disputa, disse: eu vou vencer esse senhor. Eu sou mais novo do que ele, né? E o jovem começou e pá, 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 pá. E aquele senhor ia, pá, pá, cortava a árvore, parava um pouquinho, afiava o machado, pá, pá, afiava o machado, pá, pá. Resultado, no final, aquele senhor cortou mais árvores do que o jovem. Porque o jovem vai batendo com o machado, sem parar, o machado fica cego, e ele vai, enquanto ele dava 10 machadadas para cortar uma árvore, o senhor, com o machado amolado, dava 5 e terminava avançando e progredindo. Então você precisa parar para afiar o machado também. Então a família deve ser priorizada. Nós temos que ter um tempo para a nossa família, um tempo para a nossa esposa, um tempo para os nossos filhos, ou a instituição vai ficar desequilibrada. Olha a sinopse do tópico 3. Como é que nos diz lá? A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Dê prioridade ao reino de Deus,
mas dê prioridade também à sua família. Uma família desestruturada nunca vai produzir uma vida espiritual equilibrada. Famílias estruturadas produzem igrejas estruturadas, ministérios estruturados, vidas estruturadas, sociedade estruturada. Glória a Deus. Nono e penúltimo lugar. Família permissiva, 2 pontos. Filhos relaxados. A permissividade, nós comentamos em lições anteriores, é quando os pais permitem que seus filhos façam tudo e não reclamam. O filho dos outros, se fizer, ele corrige, mas o seu filhinho, ele não corrige. Então, tudo que o filho quer, ele dá. O filho faz o que quer, não tem correção. Esse filho vai caminhando, me desculpem a expressão, para se tornar um monstrinho. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Filhos precisam ser corrigidos, filhos precisam de limites, filhos precisam respeitar seus pais. Isso aqui, irmãos, não tem negociação. Se você quer uma família sadia. Agora, nós estamos vivendo hoje em um mundo de permissividade. Uma criança faz o que quer, um jovem e um adolescente faz o que quer, inclusive casar. Então, faz o que quer. E os pais, me desculpem aqui, com a boca aberta, olhando para cima, sem autoridade de corrigir seus filhos. Esses filhos vão ser, na linguagem do nosso psiquiatra Isamitiba, esses filhos ele chamava de parafuso de gelatina. Uma geração que é parafuso de gelatina. Você aperta, não tem consistência. Então, nós poderíamos também colocar esse tópico: família permissiva, filhos indisciplinados. Vamos ver nosso auxílio devocional. Auxílio devocional tem aqui uma parte que vai dizer assim: pode ser surpreendente, mas frequentemente as pessoas mais bem-sucedidas, segundo os padrões do mundo, têm sido pais terríveis. E alguns dos menos bem-sucedidos criaram filhos dos quais qualquer pessoa poderia se orgulhar. Davi, apesar de seus méritos como o maior rei de Israel, foi um pai terrível. Alguns de seus erros são destacados nesses capítulos e permanecem como exemplos que você e eu devemos seguir se desejarmos arruinar as vidas dos nossos filhos. Quais são as recomendações de Davi para o fracasso como um pai? Fique zangado, mas não castigue. Não adianta, meu irmão. Davi ficou com raiva. Aminon estuprou a sua filha Tamar. Ficou com raiva, ficou irado, mas não corrigiu o filho. Raiva não leva a lugar nenhum. O que leva a algum lugar é correção. Então, fique zangado, mas não castigue. Segundo lugar, ame demais os seus filhos. Esse amor, que é um amor acima do amor de Deus e acima do amor de Jesus Cristo. Então, Davi parece ter sentido tanta falta de seu filho Absalão, quando ele foi embora, que se esqueceu do que seu filho tinha feito. Meninos e meninas que são amados demais, de um modo em que vale tudo, causarão, sem dúvida, graves problemas. Então, meus queridos, permissividade significa falta de educação. Permissividade significa relaxamento. Permissividade significa indisciplina. Permissividade significa falta de limite. E o final é desastre e tragédia. Que Deus nos guarde, que façamos o oposto, tá, irmãos? Para sermos felizes. E por último, que pena, estamos acabando. Família equilibrada. Integrantes cumprem seus papéis. Aí sim nós vamos para a nossa introdução da lição. Foi aquela leitura que eu fiz, não era para ter lido ali. Mas vamos ver o que diz aqui a nossa introdução. Olha que coisa interessante. As consequências que uma família pode sofrer
quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Esse tópico está sendo batido quase que em toda lição. Não se preocupe com o papel do outro. Não é? Quem fica tentando cumprir o papel do outro, problema. E outro problema, quem não cumpre o seu papel. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual. Lá tem o papel do papai, tem o papel da mamãe, tem o papel do esposo, tem o papel da esposa e tem o papel dos filhos. Se cada um cumprir o seu papel, vai acontecer aquilo que o sábio falou. Se todo mundo varrer à frente da sua casa, a rua fica limpa. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e faça votos de que a sua família seja um pedacinho do céu na terra. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.